Ai, não vai dar tempo. Ai, meu Deus do céu, falta muito tempo. Ei, quanto tempo nós temos? Por favor, que horas são? No meu tempo? Essas frases que sempre ouvimos assumem o tempo como uma linha reta, uma sucessão de fatos, como um rio que converte o futuro em passado ao correr pelo presente. Porém, essa ideia está completamente errada, uma vez que se refere à sucessão de pontos a algo temporal abstrato. A metafísica idealista diz que o tempo é um conceito subjetivo criado pela razão, que utilizamos como meio para organizar as nossas experiências, estruturando o que é experimentado como sucessão. Nós nos apoiamos no movimento da Terra ou dos astros, assim como na evolução regular e previamente padronizada dos mecanismos dos relógios para criar as nossas associações com o tempo. Nessa definição, o tempo se dá pelas transformações percebidas pelos nossos sentidos e, portanto, é subjetivo. Ele seria a medida da evolução, assim como o termômetro indica a medida de temperatura. Vamos dar um exemplo. Suponha que uma pessoa permaneça em estado de criogenia por 300 anos sem ter consciência desse fato. Além disso, toda a sua casa e seus pertences ficarão exatamente do mesmo jeito que foram deixados. Depois desses 300 anos, a pessoa é reanimada e colocada novamente em sua casa. Quando acorda, percebe tudo inalterado e pensa nada ter acontecido. Logo em seguida, ela se depara com um estranho, um ser meio alienígena. Os dois se assustam e saem da casa. Quando o dono da casa sai, ele se depara com uma cidade futurista, cheia de coisas que ele nunca viu. Analisando essa situação com cuidado, nós temos que, até a pessoa ir à porta de sua casa, ela se encontra em seu presente. Por outro lado, para o intruso, tanto a casa como o dono do imóvel estão no passado. E ademais, quando o cara que acabou de acordar abre a porta e se depara com a cidade, ele percebe que está no futuro. Assim, nesse momento, embora pareça impensável, temos o passado, presente e futuro coexistindo em um mesmo ponto no espaço simultaneamente. Se prestarmos atenção, vemos que, artificialmente, a evolução da pessoa e de sua casa foram freadas por meio das tecnologias adequadas durante esses 300 anos. No entanto, a evolução no exterior seguiu seu ritmo normal, o que significa que o dono do imóvel e a casa não evoluíram e que o tempo parou para ambos. Desse modo, no exemplo visto, o tempo é como uma sucessão de momentos, exatamente como um rio, como já foi comentado. Porém, essa tal sucessão não existe, porque o ser humano ele só experiencia o presente. A sucessão é um fenômeno psicológico em relação ao sentimento do antes e do depois. E essas palavras indicam o modo como nos referimos às lembranças e expectativas. Quebrando essa ideia de que tempo é uma sucessão de pontos, vem a questão: o que seria presente, passado e futuro? O presente é a situação em que as possibilidades estão abertas. Você sente, pensa, age, faz as coisas, vivencia. É a situação na qual muitas das possibilidades estão ainda existentes, e em que muitas coisas podem acontecer. É nele que projetamos e recordamos. A projeção e a lembrança, elas dependem do eu no presente, ou seja, como a pessoa está se sentindo, quais são as possibilidades apresentadas no presente. Logo, é o único que podemos experienciar. Já o passado é a contração do tempo presente, ou seja, não existem mais possibilidades, a situação está fechada e terminada. Ou seja, algumas das possibilidades se concretizaram, mas outras não, e não é possível mudá-lo. Ao se lembrar de um acontecimento passado, ele é distorcido pelas condições do presente. É mudado por como você se sente em relação ao passado e por como você está se sentindo. Já o futuro é a dilatação do presente, ou seja, é uma projeção das possibilidades apresentadas no presente e como elas se concretizariam. É o que poderá ser se as aberturas do presente se concretizarem. Ou seja, se o que estiver aberto ou em suspenso agora, amanhã estiver fechado e realizado. O presente, portanto, é o centro que busca o passado e o futuro. Nós mudamos dentro do tempo e por isso somos seres temporais. O ser é o tempo. Em suma, o tempo não é uma sucessão. É um eterno presente em que há dilatação e contração, um juntar-se a si mesmo consigo mesmo, que é a lembrança, e um expandir-se a si mesmo, que é a esperança. O tempo é a produção de